Seiichi Okabe tem 13 anos e está realizando uma trilha nas montanhas com seus avós, tios, seu primo Shigeru e sua mãe Seiko. Enquanto sobem pela trilha na montanha, Shigeru finge empurrar Seiichi da trilha, e sua mãe Seiko o agarra totalmente em pânico. Apesar da atitude perigosa de Shigeru, o resto da família ri da natureza superprotetora de Seiko. Um pouco mais tarde, Shigeru e Seiichi se separam do resto da família para explorar e acabam encontrando um desfiladeiro imenso em meias árvores. Mas enquanto fazem, a mãe de Seiichi emerge por detrás das árvores, os avisando para ficar longe da beirada. Shigeru ignora o aviso e perde o equilíbrio. Mas antes que ele pudesse cair, é salvo por Seiko, que o segura contra o seu peito. Por um momento, um estranho sentimento de quietude cai sobre todos eles. Shigeru se afasta, e ao encarar os olhos de Seiko, um olhar de terror se espalha pelo seu rosto, e ele consegue deixar escapar apenas uma única palavra: Tia! Ela então se vira para Seiichi e apenas sorri. E pela primeira vez, Seiichi sente algo novo em relação à própria mãe: medo. Agora, vamos voltar um pouco no tempo para explicar a relação de Seiichi com Seiko. Seiichi Okabe tem 13 anos e é bem próximo de sua mãe. Ele leva uma vida comum, tem amigos e está interessado em Fukishi, que também gosta dele, e tudo parece seguir normalmente. Só que sua mãe ainda o trata como se ele fosse um bebê recém-nascido. É um cuidado exagerado para alguém de sua idade. De tal modo que eles viram alvo de fofocas da tia de Seiichi e de seu primo Shigeru. E até mesmo alguns colegas de escola já notaram. Mas apesar disso, o laço entre eles continua inabalável. A primeiro momento, você sente que ela realmente se importa com ele. Afinal, Seiichi é filho único. E como seu marido Ichiro trabalha fora, na maior parte do tempo, são apenas os dois naquela casa o dia todo. Mas ainda assim, algumas de suas interações são um pouco... É isso aí que vocês estão vendo. Mas infelizmente, as coisas mudam muito após aquele dia na trilha. Esse é um dos poucos mangás que realmente conseguiram me deixar mal de verdade quando lia. Ele foge do terror convencional de monstros, assombrações ou algo apocalíptico e nos mostra algo mais próximo, que podemos nos identificar, pois de fato a história poderia ser baseada em fatos reais, e pra mim é isso que deixa mais aterrorizante. Shuzo Oshimi, o autor da obra, é um especialista em nos passar emoções através das expressões de seus personagens. Isso faz com que nosso subconsciente considere aquilo como algo real, como se fosse algo que está ocorrendo com nós mesmos. E agora voltando de onde paramos na história, quando Seiko empurra Shigeru da montanha, Seiichi vê um lado de sua mãe que nunca sequer imaginou. E com um cinismo impressionante, ela muda de expressão quase que instantaneamente e pede para Seiichi buscar ajuda. Seiichi corre desesperado, pensando apenas no rosto de satisfação de Seiko. O pânico é tamanho que ele nem consegue falar direito. O Shige, ele... caiu do penhasco. O pessoal então corre até Seiko e ela implora a mãe de Shigeru, mentindo a todos de que ele perdeu o equilíbrio e caiu sozinho do penhasco. Seiichi fica com ela, e após ela começar a murmurar coisas sem sentido, Seiko pede um abraço de Seiichi, porém Seiichi não sabia mais quem era essa pessoa que estava abraçando. Um dia se passa e Seiichi e sua família ficam sabendo que seu primo entrou em coma após a queda, e com isso Seiko muda drasticamente, e o que antes parecia um olhar atencioso se torna em uma vigília, se certificando que Seiichi não conte nada a ninguém. E com isso, podemos ver a mente de Seiko se deteriorando cada vez mais. Logo após darem seus relatos oficiais e Seiichi, por pressão, confirmar a história de sua mãe, eles vão para casa e podemos ver o impacto que isso teve em Seiichi. Ele não sabe mais quem é sua própria mãe, e ao mesmo tempo ele a ama. Mas e agora? Seiichi está completamente perdido. Um pouco depois, Fukishi bate a porta de Seiichi. E como ele estava sozinho em casa, acaba indo conversar em seu quarto. Fukishi percebe a aflição de Seiichi e o questiona.
Mas ao tentar falar sobre isso, a voz de Seiichi começa a falhar e Fukisho entrega uma carta de amor antes de ir embora. Seiko chega de repente e vê que Seiichi está com uma carta e então ordena que ele a mostre. E ao lerem juntos, Seiichi fica extremamente contente e por um momento é como se seus problemas desaparecessem. Porém, Seiko chora exageradamente e pede que Seiichi se livre da carta e esqueça Fukishi como uma prova de devoção a ela. Diante do egoísmo e pressão emocional de sua mãe, Seiichi trava. Ele tenta falar, ele tenta de algum modo negar a sua mãe. O fato dela ser a pessoa que mais se importou com ele até hoje o impede. Ele então trava, incapaz, gagueja várias vezes e então cede à vontade de sua mãe. E eles rasgam a carta juntos. E para Seiichi, é como se o mundo exterior se partisse junto da carta. E a partir deste momento, Seiko passa a ser o seu mundo. Após esse episódio, Seiichi adquire impedimento de fala e não consegue mais comunicar claramente. Ele trava, gagueja e não quer mais estar cercado de outras pessoas. E Seiko vai ficando cada vez mais controladora e não deixa Seiichi nem mesmo escolher a própria comida ao ir a um restaurante. Agora, a caminho da escola, Seiichi reencontra seus velhos amigos que tentam brincar com ele como sempre o faziam. Eles tentam falar com Seiichi, porém ele não consegue mais expressar e deixa sair sons incompreensíveis. Você pode achar agora que eles vão zombar de Seiichi, mas na verdade, eles acham que Seiichi está brincando e ressaltam o quanto ele é legal e engraçado. Isso de fato deixa Seiichi mais feliz. Agora, já após a escola, Seiichi sai às pressas para não ter que falar com ninguém. E na parte de fora ele tropeça e cai. E logo atrás dele está Fukishi, que o questiona sobre uma resposta da carta de amor que ela entregou a ele. Seiichi tenta muito falar algo para Fukishi. Podemos ver a agonia que ele está sentindo, mas ele consegue falar apenas: "Mãe, eu tenho a minha mãe." Fukishi fica confusa, e ao perceber toda a dor de Seiichi, ela pergunta se Seiko fez algum mal a ele, mas Seiichi sai correndo, deixando ela para trás. Quando ele estava quase chegando em casa, ele ouve vozes de seus pais que estão discutindo. O pai de Seiichi, Ichiro, está cobrando Seiko por não querer visitar o Chigiro. Seiichi escuta pela janela toda a discussão enquanto Seiko diz: "Eu estive sozinho esse tempo todo. Por que estou aqui nessa casa? Isso não é uma casa, não pra mim. Eu não tenho um lar, não aqui, nem em lugar nenhum. Eu quero desaparecer. Eu queria poder apenas desaparecer. Eu só estou aqui pelo Seiichi. Se eu não fosse ele, eu teria te largado há muitos anos. Eu trabalhei tanto por vocês. Por que diz essas coisas? Ah, como eu queria voltar para antes dele ter nascido. Eu quero que tudo desapareça. Você, Seiichi, eu, tudo. Nada faz sentido. Já chega, eu vou ao hospital e levarei Seiichi comigo. Você não tem que vir." Ichiro então deixa a sala. E Seiichi continua do lado de fora, observando sua mãe, que agora ajoelha no chão como se estivesse em um estado de psicose, falando sozinha. Mas o que mais assusta Seiichi é a expressão dela, de total desconexão com a realidade. O pai de Seiichi, Ichiro, é um bom homem que ama Seiichi, e a partir dessa parte da história, ele é um elo desse cabo de guerra que tenta prender Seiichi à sanidade. Eles vão então a caminho do hospital, e durante todo o trajeto, a expressão de Seiko não sai da mente de Seiichi. Ao chegarem lá, eles encontram a mãe de Shigeru. Eles é dito que Shigeru está em um péssimo estado, mas tem tido alguma melhora. A mãe de Shigeru tenta falar com Seiichi, mas ele não consegue falar direito, o que causa muita estranheza nela. A mãe de Shigeru então tenta confortar Seiichi, vendo que tudo isso teve um impacto muito grande no garoto. "Sei, querido, me desculpa. Por causa do Shigeru, O Shigeru está lutando firme, com toda a força. Assim que ele melhorar, você vai brincar com ele novamente, né?" Essas palavras fazem Seiichi desabar em choro. Seiichi então, do jeito dele, pede para Shigeru melhorar logo. Naquela mesma noite, muito depois de Seiichi já ter chego em casa, Seiko aparece do nada e pergunta onde ele esteve. Após Seiichi contar, ela começa mais uma vez seu jogo de manipulação, enchendo a cabeça dele de coisas irreais, para colocá-lo contra o próprio pai. Após ouvir essas coisas, ele começa a ter um ataque de pânico e não consegue mais respirar. Seiko então enfia os 2 dedos dentro da garganta de Seiichi, para supostamente ajudá-lo. Seiichi então a empurra. Ele então junta toda a sua força, a questionando sobre tudo isso ser culpa dele, se o motivo dela ter empurrado Shigeru é por conta dele ter nascido. "Não fuja, mãe.
Por que você empurrou do penhasco? Ela então friamente pede para que ele a mate, pois assim tudo ficaria bem. Seiichi obviamente recusa, e então ela avança sobre Seiichi. Ela leva suas mãos ao encontro do pescoço de Seiichi. Ela o empurra para o chão, e então vai apertando cada vez mais forte. Para Seiichi, os segundos parecem horas, e quando ele está prestes a apagar, ela o solta, e se levanta, como que se nada tivesse acontecido. Um mês depois, Seiichi vai levando a vida do modo que dá. Continua sem conseguir falar, e um dia seus amigos o zombam por ele ter ido comprar roupas com sua mãe. Isso tira Seiichi do sério, e ele quebra a mesa do professor com um chute. Um pouco mais tarde, Seiichi se encontra com Fukishi, que o estava seguindo. Fukishi então diz que sempre vem aquele banco quando briga com o pai, e que nesse aspecto eles são iguais. Eu acho que isso não te faz se sentir melhor, não é? Seiichi então diz que sim, isso faz ele se sentir melhor. E pela primeira vez em muito tempo, ele consegue se comunicar claramente. Eu estava tão feliz. Receber a carta de você me deixou muito feliz. Sério? Isso quer dizer o quê? Seiichi então pede para ela ser sua namorada e ela aceita. E com isso, é como se uma nova luz acendesse na vida de Seiichi, mesmo que por um breve momento. A fala de Seiichi volta e ele volta a se comportar de uma maneira mais normal. E enfim parece uma criança feliz. Fukishi e Seiichi então começam a se ver todos os dias após a aula, e sua relação fica cada dia mais intensa. Eventualmente, Seiko nota algo de errado e o seguem, após terem ficado até a noite em um banco conversando. Quando Seiichi nota a presença de sua mãe, ele pega a mão de Fukishi e corre, desesperadamente, dentro da plantação, e se esconde. Seiko então chama por ele. Onde você foi? Era Fukishi, não era? Você me traiu. Eu e você rasgamos aquela carta juntos. Vai deixar ela te manipular assim? E está bravo só porque te estrangulei um pouco? Essas palavras fazem Seiichi quase começar a ter ataque de pânico. Fukishi então tapa os ouvidos de Seiichi, o acalmando, mas Seiko os encontra. Fukishi então pergunta do porquê de terem rasgado a carta. Seiko ordena que ela solte Seiichi, e ao gritar, Seiichi entra na frente. Seiko então faz uma expressão macabra e quase arranca uma de suas próprias unhas, e então se vira e vai embora. Fukishi comenta sobre ela ser assustadora e pede para Seiichi se esconder em sua casa, pois lá ele estará seguro. Mesmo seguindo Fukishi, Seiichi se sente culpado e sente ter abandonado a própria mãe. Ao chegar na casa de Fukishi, ela diz que seu pai e seu avô nunca entram no seu quarto, então não tem problema. Um pouco mais tarde, eles vão dormir juntos, e há uma clara tensão no ar. Eles dão as mãos e vão pouco a pouco ficando mais confortáveis um com a presença do outro. Apesar disso, a figura de sua mãe não para de o assombrar, e quando eles se beijam, Seiichi sente uma sensação nova, algo que nunca antes havia experienciado. Um pouco mais tarde, eles escutam alguém batendo na porta, e é Seiko, procurando por Seiichi. Ela pede desculpas diversas vezes, e tenta justificar seus atos, contando que foi uma criança desejada, que nunca foi amada, e que por isso tentou dar amor incondicional a Seiichi, que mesmo com todo o desumano dela, por ser super protetora, ela aguentava por Seiichi. E as palavras tocam Seiichi, que após fugir mais uma vez, por ter sido descoberto pelo pai de Fukishi, ele nega o amor de Fukishi, e volta correndo para Seiko. Eles então se reencontram no meio da rua em meia chuva. Após Seiichi chegar em casa e tomar um banho, Seiko o chama para uma conversa. Ela diz não poder mais fugir e então começa a repassar toda a cena do acidente com Shigeru. Ele estava na beirada do penhasco. Eu falei para ele sair de lá, mas então ele perdeu o equilíbrio e caiu. Me perdoe. Se eu fosse mais rápida, poderia ter salvo Shigeru. Seiichi fica ali paralisado, querendo dizer que ela está mentindo, que foi ela que empurrou o Shigeru. Mas ela segue, dando detalhes do ocorrido, dizendo que Seiichi se confundiu, que ela tentou salvá-lo, de que Seiichi está enganado. Seiichi tenta resistir. Ela diz que nunca mentiria para ele, e começa a falar cada vez mais, sem parar, dando detalhes do ocorrido, dando desculpas, manipulando a mente de Seiichi. E é como se partes dela fossem entrando dentro dele, o manipulando, o moldando. E então Seiichi realmente começa a duvidar de si mesmo, e aquela cena é mostrada de outro modo em sua mente. E agora, ele confia plenamente em sua mãe. Como se isso não pudesse piorar ainda mais, ela mostra a roupa íntima de Seiichi, que ela pegou do cesto,
perguntando o que era aquilo. Seiichi então conta em detalhes tudo o que aconteceu. Que quando estava com Fukishi, eles se beijaram, isso aconteceu. Seiko faz uma cara de nojo profundo e o agarra pelos cabelos e o joga para fora de casa em meio à chuva. Seiichi então se humilha para Seiko de uma forma deplorável. Por favor, não me deixe. Seria uma garota. Eu escolhi você em vez dela. Eu odeio ela. E eu nunca mais chegarei perto dela. Seiko então faz de prometer. E então acontece essa cena estranha aí. E um pouco depois, seu pai Ichiro entra em casa e os vê ali no chão. E diz uma frase que mudaria tudo. O Shigeru, ele acordou. Cara, olha o rosto dessa psicopata. Como que um cara faz uma pessoa assim? Por enquanto é isso. Eu tenho até o final gravado já a parte de áudio. E falta só editar. Então se curtiu até aqui, comenta aí se quer a segunda parte ou não. E é nóis.